sofá na nave com um tema polêmico. Então, apertem os cintos aí, porque minha pergunta é: quantas vezes você já ajudou uma pessoa que não te pediu ajuda? Esse é um tema polêmico porque todas as vezes que em algum momento eu conversei com as pessoas sobre isso, ele traz uma resistência, ele traz uma indignação e é difícil mesmo a gente talvez entender e até a gente perceber na prática a influência disso. É um processo desafiador. Aqui eu vou trazer muito para vocês uma visão sistêmica, onde a gente chama de ordens da ajuda, que é um lugar onde a gente busca exercer essa função de ajudante de uma maneira que seja uma maneira equilibrada e que não nos traga desordens ou que não nos traga compensação na nossa vida. E por que é difícil entender esse lugar? Eu mesma passei por isso lá no comecinho, até eu conseguir entender tudo isso. Eu era uma pessoa que exercia muito o papel da salvadora. Quando a gente vai trazer algumas interpretações, a gente tem 3 papéis que a gente fala, né? O salvador da pátria, a vítima e o culpado. Isso vocês vão encontrar em diversas filosofias. Vocês vão encontrar na psicologia, na psicanálise, na análise transacional, na constelação familiar, em diversos outros lugares. E são papéis que a gente passa a nossa vida inteira podendo transitar entre eles. Claro que quando a gente não tem consciência, a gente exerce esses papéis de uma maneira automática, né? A gente não sabe que a gente está nesse papel. Quando a gente passa a ter consciência desses papéis, nos momentos que a gente vai se perceber caindo neles, é onde a gente tem a oportunidade de, com a nossa consciência, escolher fazer diferente. Quem que é o salvador? O salvador é aquele cara que ele acha que ele tem que salvar todas as pessoas. De uma maneira metafórica, são os super-heróis. Os super-heróis no filme, o que eles fazem? Eles são os salvadores, e aí eles sempre têm quem? A vítima e o vilão. E o salvador, o herói, a Mulher Maravilha, o Superman, o que eles vão fazer? Eles sempre vão lá e vão salvar as vítimas e vão fazer com que os vilões eles sejam presos e sejam, enfim, punidos. E essa é uma dinâmica que a gente vive na nossa realidade. O salvador, então, é aquele que, independente da situação, ele acha que ele tem que salvar as pessoas. E quando a gente vai olhar para as nossas relações, a gente vai ver que muitas vezes isso se estabelece de uma maneira o quê? Eu vou oferecer uma ajuda para uma pessoa que não me pediu ajuda. Aqui eu quero que a gente reflita 2 óticas diferentes, então 2 maneiras de ver as coisas de formas diferentes. A primeira, a gente tem que saber que na nossa sociedade a gente não é ensinado a se vulnerabilizar. Muito pelo contrário, é incentivado que a gente seja forte, que a gente dê conta de tudo, que a gente resolva todos os problemas, que a gente não fique caindo no mimimi, no chorinho, porque o choro é para os fracos. Só que isso coloca a gente numa posição em que a gente não se vulnerabiliza com as nossas dores, com os nossos problemas, e a gente tá carregando uma armadura nas nossas costas. Aí é onde vem a dificuldade da maior parte das pessoas de pedir ajuda. Pensa aí na sua vida, você mesmo. Quantas vezes para você já não foi difícil pedir ajuda para alguém? Quantas vezes pessoas perto de você que você via que estava com um problema não pediam ajuda, achavam que davam conta de tudo? Isso é um problema que a gente tem da nossa humanidade. A humanidade não é ensinada a se vulnerabilizar. Quando eu olho para o outro lado, eu olho para o lado de quem? Das pessoas que estão vendo que alguém precisa de ajuda. E aqui a gente pode olhar as ajudas em todos os setores, desde coisas simples. Então, nossa, estou vendo que minha amiga está com dificuldade de amarrar o tênis. Ela precisa de ajuda. Até coisas complexas. Então, estou com uma amiga que é depressiva, que está com crise de ansiedade, que está com síndrome do pânico, que está com burnout. Ela não reconhece isso e ela não sabe que ela precisa pedir ajuda. E aqui até a gente tem diversos níveis da ajuda, porque eu tenho uma pessoa que não sabe nem que ela tem um problema, eu tenho uma pessoa que sabe que ela tem um problema, mas ela não reconhece que ela precisa de ajuda. Eu tenho uma pessoa que sabe que ela tem um problema, que ela reconhece que ela precisa de ajuda, mas que ela não consegue pedir ajuda. E eu tenho uma pessoa que sabe que tem um problema, reconhece que precisa de ajuda e que consegue pedir ajuda.
Esse é um caminho muito desafiador e muito penoso que todos nós passamos em algum momento. O que acontece é, os salvadores, essas pessoas, e ó, não se iludam achando que o Salvador ele não tem ferida, até porque se a gente for pegar as histórias aí, for entender como que surgiu a Mulher Maravilha, como que surgiu o Homem-Aranha, o Superman, são de pessoas que tiveram um grande problema e para estancar essa dor ou para não ter que olhar para essa dor, eles foram cuidar da dor do outro. É importante que a gente saiba, o Salvador ele nasce desse lugar. Ele é uma pessoa que tem uma ferida tão grande, que ele não quer ter que mexer naquilo e para ele esconder aquela dor, aquele problema, ele vai se ocupar da dor da outra pessoa, que é uma forma que ele tem de estancando o vazio, o sofrimento que habita dentro dele. Então o Salvador, sim, ele é uma distorção. E aí com esse impulso, ele faz o quê? Ele passa a querer ajudar, porque ele tem um faro, tá? Aqui a gente vai ter que saber disso, que os salvadores, eles têm um faro para atrair pessoas com problemas. Aqui é onde a gente depois vai entender, quando vem cliente para mim que fala assim, nossa, mas parece que eu só me relaciono com gente que tem problema, os meus amigos só tem problema, nananana. E aí quando eu vou trazer a reflexão para a pessoa, aí ela vai entender que é ela que atrai essas pessoas, porque é ela que está no papel do Salvador. E qual é a única função do Salvador? Salvar as vítimas. E as vítimas são geralmente as pessoas que estão com um problema, que estão fugindo de um vilão ou que sofreram algo de um vilão. E aí chega o Salvador e vai resolver a vida dessas pessoas. Por isso, o Salvador ele tem uma tendência a atrair pessoas que tenham problemas para que ele possa exercer sua função. E aí de um lugar muito inconsciente e altamente desequilibrado, essas pessoas vão forçar uma ajuda onde muitas vezes as pessoas não pediram. Aí é onde a gente entra com a visão sistêmica e a gente vai entender que mesmo parecendo muito doido isso que eu vou falar, e se você nunca escutou eu falando sobre isso, tudo bem se você sentir um desconforto, se você achar que eu tô falando besteira. A única coisa que eu te peço é permissão para que você se abra e pelo menos observe as suas relações quando isso acontece. Para você ver na prática, para você sentir dentro de você se isso realmente vai fazer sentido. Quando a gente ajuda uma pessoa que não pediu a nossa ajuda, mesmo que ela esteja em sofrimento, a gente causa um desequilíbrio na relação. E o ser, a alma, o espírito dessa pessoa, ele vai se sentir inferiorizado. Esse é um lugar muito complicado, porque a chance dessa relação ter um problema, ter um corte, se afastar, se separar é muito grande, porque existe alguém que está se sentindo inferior a outra pessoa. O que acontece aqui? Quando a gente está falando da visão sistêmica, a gente fala que todos nós, as relações que a gente tem, se não forem relações entre pai e filho, todos estamos no mesmo degrau. Você com seu chefe, você com seus amigos, você com seu esposo, com a sua esposa, com seu companheiro, com seus irmãos. Estamos todos aqui, ó, na mesma linha. Isso só muda quando eu tô falando tem um pai e tem um filho. Os pais sempre serão maiores porque eles deram a vida e os filhos são menores. Quando eu tô falando de qualquer outra relação, eu estou falando de um lugar em que todos estão no mesmo degrau. E aí, quando esse Salvador ele chega, o que acontece? Ele sobe um degrau. E aí, a sensação desse que foi ajudado sem pedir é de inferioridade, é de desvalorização, é de ser menos, é de ser fraco. Ele fica num lugar pior de fraqueza quando tem alguém aqui querendo fazer algo que não foi solicitado. É muito difícil a gente entender isso, principalmente você vai falar assim, nossa, Aline, mas a minha melhor amiga tá depressiva, a minha melhor amiga tá com burnout, o meu marido tá com crise de ansiedade e ele não reconhece, a minha irmã tá com uma questão financeira e eu tenho dinheiro, então eu vou dar meu dinheiro para ela. É claro que quando a gente tá falando de pessoas próximas, a gente quer o bem dessas pessoas, mas de verdade, é muito importante que a gente respeite
as escolhas e as limitações de cada uma delas. Principalmente porque cada um tem na sua vida, no seu destino, os seus aprendizados, os seus obstáculos a serem desenvolvidos, a serem superados. E se a gente vem sempre salva essas pessoas, sabe, de maneira profunda, se a gente olhar para isso, sabe o que a gente está fazendo? A gente está impedindo que essa pessoa cresça. A gente está sempre, quando essa pessoa está perto de ganhar um aprendizado, alguém vai lá e, sabe assim, ó, a pessoa está lá no fundo do poço. E por ela estar lá no fundo do poço sozinha, ela começa a desenvolver várias habilidades e ela começa a refletir o que ela pode fazer para sair de lá. E ela pode escalar, e ela pode cavar degraus e subir daquele poço, e ela pode gritar. E aí quando ela começa a desenvolver aquilo que vai trazer para ela um amadurecimento, vai trazer para ela uma maturidade, uma responsabilidade sobre a própria vida, vem alguém, pega essa pessoa e tira ela do poço. E aí quando ela sai do poço, ela vai olhar e vai falar assim, mas agora que eu estava conseguindo entender como fazer para sair daqui, que eu estava me sentindo forte, que eu estava descobrindo o meu aprendizado, você me tirou? Aí sabe o que vai acontecer? Ela vai pular para o fundo do poço de novo. Por que a gente vê diversos casos, e acredito muito que isso já possa ter acontecido aí no seu círculo de pessoas próximas ou até conhecidos, as pessoas que têm depressão e voltam. Alguém vai lá e bota uma pessoa que tem um vício numa droga, a família bota na clínica, a pessoa volta pro vício. Uma pessoa que tem questões com dinheiro, alguém vai dar o dinheiro para pagar todas as dívidas, em menos de um mês essa pessoa se afunda em dívida de novo. A pessoa que tem uma questão, uma psicopatia, um transtorno mental, a família vai lá, paga o tratamento, a pessoa para de tomar o remédio. Por que isso acontece? É isso que a gente precisa entender. Exatamente porque a pessoa ainda não pediu ajuda. E aí a alma dela, o espírito dela, aquilo que ela veio aqui aprender karmicamente, para quem acredita em outras vidas, ou lições e aprendizados dessa vida, para quem só acredita nessa vida, a pessoa não passou. É a mesma coisa que a escola. Se você for lá e você fizer a prova para o seu filho, a lição de casa para o seu filho em casa, quando ele chegar na prova e ele repetir, é por quê? Porque não foi ele que aprendeu, porque foi você que fez a lição de casa para ele. E aí quando ele está na hora do teste da vida, da prova, vamos ver se você aprendeu e ele reprova, é por quê? Porque foi você que fez no lugar dele. Foi você que foi tomar a lição dele porque você estava num lugar e que também é uma ferida, achando que você tinha que tirar a dor do outro, que você era capaz. Tem um exemplo que eu gosto muito de trazer pra gente pensar nisso. Imagina você dormindo num sofá. Você chegou no sofá da casa da sua amiga. Nossa, você se acomodou ali, aquela almofada parece que encaixou no pescoço, o sofá é quentinho, você se aconchegou, você pegou no cochilo, sua amiga te acorda e fala, amiga, a cama é muito melhor, eu preparei a cama pra você, vem aqui, te levanta, você nem tá vendo nada, te joga na cama e te cobre, você perde o sono. E aí você olha e fala assim, porra, mas não é possível, eu tinha acabado de cochilar, pra que é que você me tirou? Não, porque a cama é melhor, porque a cama é mais gostoso, porque o travesseiro, porque a coberta, mas você não pediu aquilo. Você não pediu ajuda para dormir, você não pediu ajuda para sair do sofá. E a pessoa, nesse lugar de desrespeitar as suas vontades, os seus limites e os seus pedidos, ela mais te atrapalhou do que te ajudou. Isso são as ajudas que não são pedidas. E o nosso lugar, o melhor lugar que a gente pode estar para ajudar alguém é no nosso. Nossa, Aline, mas então o que eu faço? Se eu ver alguém sofrendo, eu vou ter que deixar aquela pessoa lá em sofrimento? Claro que não. Se eu vejo uma pessoa sofrendo, eu posso comunicar essa pessoa que eu tenho ferramentas que poderiam ajudar ela. Sim, eu posso ir lá e falar para minha irmã que está em dívida, olha, eu tenho um dinheiro que eu não estou usando agora. Se você necessitar desse dinheiro, eu estou aqui, tá?
Eu posso ver uma pessoa, uma amiga que está numa depressão, num burnout e falar assim para ela, olha, eu conheço ferramentas que podem te ajudar a sair daí. Se você precisar, eu tô aqui. Quando a gente faz isso, a gente está oferecendo sim uma ajuda, porque a gente não está negligenciando, a gente não está negando, a gente não está sendo frio, a gente não está sendo egoísta. É isso que a gente precisa entender, a postura do ajudante. A melhor postura do ajudante é aquela em que ele se mantém no lugar dele. Se manter no lugar dele é não querer ser o salvador, é não tirar a pessoa de onde ela está, é simplesmente comunicá-la. Eu tenho algo para te oferecer. Porque, inclusive, uma outra lei das ordens de ajuda é que eu ofereço aquilo que eu tenho. Então, quando eu vejo uma pessoa numa necessidade, num sofrimento, e que eu olho para mim e eu falo, eu tenho algo que eu poderia ajudar essa pessoa. Eu vou e do meu lugar eu comunico que eu tenho uma ferramenta que pode ajudá-la. E que se ela precisar, eu tô aqui. Esse é a melhor postura que a gente pode ter para não desequilibrar as nossas relações, para não ir para um lugar de salvador, para não enfraquecer a nossa relação com o outro, para não fazer com que o outro se sinta mais inferior do que ele já está. Porque é isso que a gente não... O salvador, infelizmente, como ele também está na dor dele, ele não percebe que ele está inferiorizando e fazendo aquela pessoa se sentir menos ainda quando ele vai e resolve o problema para ela. Ele não tem essa noção, porque a única coisa que ele quer verdadeiramente, e ele não sabe disso, é minimizar algo que está dentro. E aí sempre quando ele minimiza um pouquinho a dor do outro, parece que ele minimiza a própria dor em si. Então quando a gente consegue ter essa clareza e essa visão, a gente pode escolher começar a agir diferente com as outras pessoas. Você não vai ser um egoísta, você não vai passar de olhos fechados do lado de uma pessoa que está numa situação ruim, que está precisando de ajuda, mas o que você pode fazer é encontrar a melhor postura para isso e saber que você ajuda, às vezes, muito mais somente comunicando que você tem as ferramentas que talvez possam ajudá-lo do que você querer tirar com as suas próprias mãos a pessoa do seu sofrimento. Isso é quando a gente começa a ganhar consciência de que os obstáculos, os problemas, os perrengues que a gente passa na nossa vida, eles são estruturas criadas para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Essa, inclusive, é a maior dificuldade dos pais, porque o que eles não querem que o filho sofra, né? Se eles pudessem, acho que todos os pais queriam que a jornada dos filhos fossem sem sofrimento. Mas a gente não cresce sem os obstáculos. A gente não aprende sem os erros. E aqui é onde, claro, existe a diferença de sofrimento e dor, não precisa ser aquela coisa de sofrimento, porque o sofrimento é da vítima, mas a dor faz parte. O bebezinho não sente dor para nascer o dente? A criança não sente dor no estirão do crescimento? A gente não sente dor quando a gente termina uma relação, quando a gente sai de um emprego, quando a gente está numa crise financeira? E isso, se a gente quiser fazer isso, não é a mola propulsora para a gente se tornar mais responsável, para a gente se tornar mais adulto, mais maduro, sair da síndrome do Peter Pan, sair da síndrome da Alice. Por quê? Porque aí a gente vai ter a nossa força, a gente desperta força. O bebezinho não faz força para engatinhar, o bebezinho não faz a força para aprender a andar, não tem a força para aprender a falar, a partir daquela dor que ele faz, que ele descobre a força dele. Essas são as nossas crises. É claro que a gente não quer ver ninguém sofrendo, mas se a gente souber estar na nossa postura, com toda certeza, a nossa ajuda vai ser de muito maior valia do que se a gente arrancar a pessoa do próprio processo dela. Fica essa reflexão e esse convite e um exercício. Eu acho que isso é mais do que essa teoria, e que eu sempre falo aqui, né? A teoria não vale de nada se a gente não colocar ela na prática. Se proponha a exercer isso em alguma próxima situação que você tiver na sua vida. Quando você vê uma pessoa numa situação que você acha que ela precisa de ajuda, você comunica, ou você espera,
ou você só observa? E começa a perceber quando você tem atos de forçar a ajuda para o outro, como que a sua relação com essa pessoa fica. E quando você simplesmente comunica que você tem a ferramenta, ou você pergunta, fulano, você está precisando de ajuda? Como que fica quando a ajuda ela é pedida? E mais, além de você fazer esse exercício que é você sendo o ajudante, se perceba quando alguém quer ser o salvador para você. Quando alguém acha que pode resolver o seu problema, sendo que você nem pediu. Quando alguém vai lá e joga uma cobertinha quando você está cochilando, sendo que você está sentindo calor. Percebe se você não sente raiva. Percebe se muitas vezes você não se sente pior, você se sente mais fraco, porque você não solicitou. E aí, gente, até a relação voltar a se equilibrar, muitas vezes tem afastamento, muitas vezes tem raiva, muitas vezes as pessoas vão se desentender porque desequilibrou. Observa isso, para você perceber o quanto isso vai fazer sentido na hora que você estiver se relacionando com essa pessoa. E claro, talvez é preciso mudar um mindset, né? Mudar a forma como você enxerga, de que não é porque a gente não exerceu o nosso papel de salvador que a gente está sendo menos amoroso ou que a gente está sendo egoísta. A gente simplesmente está respeitando as vontades, os aprendizados e os limites da vida daquela pessoa que tem uma vida independente da nossa. Uma última coisa para eu trazer para vocês, bem breve, uma experiência. Há quase agora 7 anos atrás, quando eu tive meu primeiro contato com constelação familiar, adivinha com quem eu estava tentando ser a salvadora? Com meu próprio pai. Olha que louco, com meu pai. E, gente, aquele dia, a chave da minha cabeça virou e ela nunca mais voltou. Porque ele olhou pra mim e falou assim, mas eu nunca pedi a sua ajuda. Quem já escutou isso sabe o quanto é dolorido escutar isso. Porque é muito dolorido. Quando você acha que você tá na boa intenção de salvar uma pessoa e a pessoa olha pra você e fala, eu não pedi a sua ajuda. É muito dolorido, mas é um lugar onde a gente percebe o que a gente estava fazendo, que foi quando eu percebi que eu queria ajudar ele muito mais para ter um reconhecimento, para ser vista, para ser amada, do que de fato porque eu achava que eu podia tirar ele daquele lugar. E que quando isso muda, a minha relação com aquela pessoa muda, e a minha relação em oferecer ajuda muda, e a minha relação em como pedir ajuda muda. E aí é onde a gente passa a se relacionar nesse lugar de vulnerabilidade de uma maneira que é muito mais especial e muito mais mágica do que o que a gente vem reproduzindo e repetindo as gerações e gerações da nossa vida. Então, depois de tudo isso, o meu único convite aqui é que você se permita, pelo menos, experienciar isso. Se permita observar e mudar a sua postura em pelo menos uma próxima situação da sua vida. Ou você comunica que você tem uma ferramenta para ajudar aquela pessoa, ou você fica em silêncio e não fala nada. Ou quando você precisar de ajuda, você perceba quando alguém ultrapassar os seus limites e como você se sente quando você pede ajuda. E aí quando a gente começa a sentir isso na pele e observar a mudança das relações, a gente começa a perceber que de fato isso faz sentido. E que aí é onde de fato, quando a gente ajudar aquela pessoa, vai ser uma ajuda transformadora. Esse é um lugar que, com toda certeza, os terapeutas, todos os terapeutas ou as pessoas que trabalham com pessoas já caíram em algum momento. E eu falo para vocês, quando isso se interiorizou dentro de mim, hoje a maneira com que eu trabalho com os meus clientes, com os meus alunos, é completamente outra. Eu posso ter todas as ferramentas e eu sempre comunico eles, mas eu só dou ajuda quando eu sou solicitada. E todas as vezes que eu fiz isso, as transformações, elas foram permanentes. Não foram mudanças que duraram um mês e a pessoa voltou para o problema. Por quê? Porque aí foi a hora que a pessoa percebeu que ela realmente precisava de ajuda para sair da onde ela estava. E aí é onde a transformação e o crescimento se sustentam. Porque aquela alma, aquela pessoa que está no seu desafio, ela escolhe
vou dar a mão para alguém e vou caminhar junto, porque agora tá muito difícil caminhar sozinho. E aí ela não vai se sentir menos, ela não vai se sentir inferior, porque ela escolheu dentro do seu coração que aquela mão naquela hora ia ajudar ela a dar 10 passos para frente. E aí ela olha pro lado depois e agradece com gratidão, porque aí aquela pessoa veio num lugar de força mútua e não de um salvador de um pobrezinho coitado. Escolham, a partir de agora, qual é a sua postura para ajudar alguém. E como é que você vai pedir ajuda quando você estiver necessitando. Eu tenho certeza absoluta que o crescimento e as transformações, eles vão ser muito maiores, muito mais produtivos e muito mais perenes do que qualquer outro lugar.